Oi, gente rica! Hoje eu estou na Praia do Canto, em Búzios, e vou falar sobre Mateus. Você sabe qual o significado do nome dele? Você sabe por que a entrada de Jesus na entrada de Jerusalém no domingo de Ramos foi assim um dos mais significativos do ministério dele? Você sabia que a linhagem de José estava condenada? Você sabe o significado do nome de Mateus? Então fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. É um livro muito fácil de ler, agora é difícil de praticar, tá? Mas com possibilidades desde que você seja uma pessoa determinada e que se movimente. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Oliveira e a cada ano tem novidades aqui no meu canal. Esse ano eu decidi estudar e pesquisar sobre os livros da Bíblia e trazer informações para ampliar a sua cosmovisão. E eu já estou no segundo trimestre, hein? Você vai ter outra compreensão dos livros e dos autores após adquirir estes conhecimentos que eu disponibilizo para você. Tá pronto? Pronta? Então, simbora! Inscreva-se aqui, aperte o sininho, curta, comente, porque eu vou começar agora. Bom, vamos lá. Eu vou começar a te dizer que Israel estava assim dominado pelo governo romano. E Herodes o Grande era o responsável por toda aquela área. E ele tinha assim muita capacidade administrativa e construiu muitos prédios, além de reformar o Templo de Jerusalém, né? O Evangelho de Mateus é assim o primeiro da Bíblia. Mas alguns historiadores acreditam que este não é o primeiro evangelho, apesar de aparecer como o primeiro na ordem dos 4. Mas eu acredito que foi assim providencial. Sabe por quê? Pare e pensa comigo. O Antigo Testamento termina assim com um povo escolhido, uma nação aguardando o Messias que havia sido prometido. Houve assim um silêncio de Deus por 400 anos. E aí chega Mateus, o improvável, com o evangelho do cumprimento, para mostrar que Jesus de Nazaré, esse rei e salvador esperado. Concordam? Mateus, ele apresenta um Exu assim bem judaico, porque somente no evangelho dele nós encontramos uma frase de Jesus que diz o seguinte: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uau, forte e radical, não é? Eu confesso que quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu fiquei chocada e pensei com os meus lindos olhos azuis, como assim? Né? Você está duvidando? Vá lá, isso está escrito no capítulo 15, no versículo 24. Eu nunca mais esqueci. Bom, se você gosta de conhecer assim os significados dos números, né, que tem muito a ver com as letras hebraicas, que também são números, o livro de Mateus é o 40º na Bíblia. E 40 é assim um número de provação. Moisés esteve no palácio por 40 anos. O povo de Israel ficou peregrinando, 40 anos peregrinando pelo deserto. Davi foi rei por 40 anos. Jesus ficou no deserto. Pode passar. Jesus ficou 40 anos no deserto, né? E se você lembra, né, de alguma outra situação, por favor, escreva aqui embaixo, me lembra. Bom, Mateus, gente, é assim o mais judeu dos 4 evangelistas. O nome Mateus significa assim, presente de Deus. E todos os nomes hebraicos são escolhidos assim pelo significado, pela representação dele. Você já sabe disso porque eu já falei em outros vídeos, né? E assim, ele tinha um nome duplo, Mateus Levi. E o segundo nome dele significa aquele que está unido a quem? Yeshua, né? Bom, ele era assim, cobrador de impostos em Cafarnaum. E um homem de recursos, né? Eu não preciso nem dizer que essa profissão era odiada, né, pelo seu próprio povo, né? Herodes Antipas, muito esperto, que na época ele era assim do ministério, na época do ministério de Jesus, ele era governador lá da Judéia. Ele normalmente escolhia uma família de judeus para exercer essa função de cobradores de impostos.
O cobrador era assim um fiscal que tinha lei, e a política romana, a polícia, né, ajudava ele para fazer um trabalho bem feito, né? E esse homem, gente, ele era assim odiado pelos judeus. E apesar disso, ele foi assim escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus. Está passando um bocado de gente aqui atrás de mim que tinha uma pedra. Depois eu vou mostrar a pedra aqui. E ele fala dele, né, no livro como publicano, que era um termo assim pejorativo naquela época. E os religiosos ficaram chocados quando Jesus aceitou uma festa, um convite que ele fez de uma festa para ir cear na casa dele. E eles achavam assim um absurdo Jesus ir comer com os pecadores. Mas Jesus aceitou e Mateus se arrependeu de seus pecados. E depois largou tudo para seguir o mestre. Gente, imagina que coisa mais linda, que bênção, né? Pode passar! Como eu sempre faço nos meus vídeos aqui, eu vou dividir o Evangelho de Mateus em 3 temas, tá? Até para ficar mais fácil, para chamar a tua atenção, quando você dedicar o seu tempo de qualidade para ler e estudar esse livro, ok? Então vamos lá, anota aí, tá? O primeiro tema que eu escolhi é sobre o Jesus Messias. Nesse Evangelho, Mateus ensina que o Messias, Jesus, é assim um cumprimento das promessas do Antigo Testamento, especialmente a vinda dele. O segundo tema é sobre retidão. Os cidadãos do reino dos céus, eles são chamados assim para serem pessoas justas. E os assuntos éticos são assim muito recorrentes, né, no livro de Mateus. As primeiras palavras de Jesus registradas nesse evangelho dizem assim, respeito à justiça. E Jesus exige que seus discípulos invistam seus tesouros no reino de Deus, não em posses terrestres. E o amor ao próximo também é assim, muito enfatizado, tá? E o terceiro tema é sobre a comissão do cristão, minha, sua. Em seus versículos finais, lá no capítulo 28, né? O livro tem 28 capítulos. Mateus revela o plano para assim, expansão do reino dos céus. Ele diz que nós devemos ser sal e luz, espalhando as boas novas do reino por todo o mundo. E você? O que você tem feito para isso? Você tem obedecido a essa grande comissão do Ide que o Senhor nos deixou? Pensa nisso, hein? Bom, vamos lá. Qual é o objetivo maior de Mateus? Era assim mostrar aos judeus que Jesus era o tão esperado Messias, filho de Davi. É por isso que ele começa o evangelho dele assim pela genealogia de Jesus, para mostrar que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão. O evangelho de Mateus não começa assim com era uma vez, não, ele começa falando de Belém da Judéia, a cidade está lá, eu visitei. E eu tenho uma história assim intrigante, muito engraçada, para você ler no meu livro, O Diário de uma Gadita. E qualquer um de nós podemos ir lá, conhecer a cidade, porque o lugar é real onde Jesus nasceu, não é uma história de ficção. A época também está definida na história, nos dias de Herodes, que é um personagem histórico, né? Ele passou a ser um personagem bíblico, mas ele é, acima de tudo, um personagem histórico. E essa fé não foi construída num mito, mas em fatos verdadeiros, que até quem não crê nele, porque Deus nos deu livre-arbítrio para que cada um de nós pudéssemos ter a nossa própria escolha e opção, né? Até quem não reconhece ele como filho de Deus sabe da veracidade da sua existência. E assim, Mateus, né, inteligentemente, conseguiu assim no seu evangelho unir Jesus a 2 alianças,
que Deus fez com Abraão e com Davi. Para Abraão, Deus prometeu o quê? Você lembra? Eu já falei disso lá quando eu fiz o vídeo de Gênesis, né? Que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, o filho de Abraão seria sacrifício. E para Davi, o que Deus prometeu para Davi? Prometeu um rei que se assentaria em seu trono para sempre. Ou seja, o filho de Davi seria rei. Engraçado é que muitos falam, né, que Jesus é assim, filho de Davi, achando que assim pela linhagem de José. Mas não observaram que a linhagem de José estava debaixo de uma maldição por causa de Jeconias. Você tem que aprender a ler a Bíblia com assim olhos, sabe, atentos. Se José tivesse sido pai assim carnal, né, de Jesus, como foi de Tiago e dos outros irmãos de Jesus, né, Yeshua jamais alcançaria o trono de Davi. Mas, porém, entretanto, todavia, foi por causa da linhagem de Maria, que foi descrito lá em Lucas, no capítulo 3. A gente ainda vai estudar esse livro, ainda vou fazer um vídeo também, né? É por isso que Jesus é rei eternamente. Olha que coisa mais linda. Você já leu o que Deus disse para Maria? Vou te lembrar, tá? Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ai, que lindo que o anjo Gabriel falou. Isso está lá em Lucas, gente, a gente vai ler, né? Lucas fala assim, também da genealogia, de uma outra maneira, tá? Isso é maravilhoso, gente. Alguns estudiosos, sabe, dizem assim que Mateus escreveu o registro dessas declarações todas de Jesus em hebraico. E o evangelho, escrito em grego, foi na verdade uma tradução desse texto hebraico. Já outros historiadores discordam e afirmam que ele escreveu em grego, porque era assim a língua da época, é como se fosse uma língua internacional, o inglês de hoje, entendeu? Então era o grego na época, né? E assim, os leitores normais de Mateus eram aqueles judeus que criam em Jesus. Mas ele queria ampliar os seus leitores para os judeus que ainda não criam em Jesus. E mostrar que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Você concorda? Então, por isso que ele é assim, um evangelista, assim, sabe, que mais cita o Antigo Testamento. Gente, eu contei 29 citações e marquei na minha Bíblia. Em 13 delas, ele diz assim que o acontecimento se deu para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Se você encontrar mais do que 29 citações, por favor, me avisa. Minha amiga Maristela, que tem um olho biônico e está sempre me ajudando a corrigir os meus erros nas minhas escritas, né? Eu tenho certeza que ela vai encontrar mais do que 29 citações. Eu não sei você, sabe? Mas eu amo estar cercada de pessoas melhores do que eu. Bom, vamos lá. Não pense você que os discípulos, né, que os escritores da Bíblia escreveram imediatamente. Não, eles passaram anos e anos ensinando ao povo oralmente tudo que Jesus tinha falado para eles, entendeu? E só assim, muitos anos depois, é que eles foram escrever para deixar essa biblioteca, que é a Bíblia, como legado para nós e para todas as demais gerações, antes de nós e depois de nós. Eu nem sei se vai ter uma geração depois de nós, sabe? E eu acho que não vai precisar de uma Bíblia, eu acho que vai aprender diretamente com Jesus. Bom, Mateus
ele usa assim a terminologia judaica, assim como reino do céu. Ele fala muito de reino do céu, entendeu? E ele conta assim a história de Jesus como uma repetição da história de Moisés e de Israel. Ele faz tipo assim uma analogia, a saída de Jesus do Egito como a saída do povo, o êxodo, entendeu? Quando Jesus atravessou o Jordão, ele também faz a mesma analogia com o povo atravessando o Mar Vermelho. Quando Yeshua sofreu assim 40 dias no deserto, ele faz assim uma analogia do povo, daquela nação escolhida, sabe? Peregrinando durante 40 anos no deserto. Que mais? Quando ele proclamou o Sermão da Montanha no Monte das Bem-aventuranças, ele faz a analogia da entrega da lei lá no Monte Sinai, entendeu? E assim por diante, ele vai assim mostrando, vai criando essa relação, né? De Moisés, do povo, né? E de Yeshua. É muito interessante. E Mateus, ele via assim o quanto era difícil para os judeus fazerem assim aquela transição do antigo para o novo. Por que isso? Porque muitos judeus achavam que ele tinha assim que abandonar a tradição para abraçar outra crença, o que não era verdade, entendeu? Pode passar, eu estou filmando para trás. Então Mateus, assim, da mesma maneira que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, eles escrevem para mostrar aos judeus que eles não estavam renunciando à antiga fé, sabe? Mas assim, apenas abandonando símbolos e a sombra daquele que estava por vir. Porque Yeshua se tornou real, entendeu? E assim, quando você for ler ou reler o livro de Mateus, que eu espero que você já tenha lido, né? Observe assim o estilo sistemático e artístico dele, que assim, como é que eu vou dizer? É muito didático, entendeu? Perceba que ele não conta a história de Jesus numa sequência cronológica, mas ele vai assim agrupando fatos, entendeu? De acordo assim com o tema. Ele fala do nascimento lá na Judéia, em Belém, depois da vida dele na Galileia, em Cafarnaum, depois ele leva de novo e vai para Galileia e volta. Ou seja, ele vai mudando de acordo assim com a temática, e isso é muito interessante, né? E observe também quantas vezes ele cita o termo reino dos céus. Muitas vezes, são muitas vezes, né? E assim, observe que Jesus ensina como ser um cidadão deste reino. Mateus coloca assim muito claramente, né? E ele começa o livro, como eu já falei, com a genealogia de Jesus, porque naquela época era assim, muito importante para os judeus saber de qual família, de qual tribo você vinha, né? E a genealogia, assim, o estudo das famílias, que é patrimônio de Deus. Depois, ele descreve assim que as promessas de profecias, né? Todas convergiam para Jesus, para mostrar que Isaías estava certo quando profetizou o nascimento de Emanuel, Deus conosco, né? Tenta entender por que Mateus se preocupou em provar a genealogia de Jesus. Isso era para provar aos judeus que ele era de descendência real, o rei da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, o Messias prometido. Sabe por que isso é muito importante para os judeus? Porque se o Messias não fosse um rei, ele não poderia exigir o domínio e pagar o preço sobre a nossa vida. Você sabia que só Mateus descreve a visita dos magos do Oriente? Não são 3, tá? Nós, com a tradição, foi criada a ideia dos 3 reis magos, tinha até nome dos 3, né? Mas não existe um número específico. E, na verdade, esses homens magos eram, assim, homens intelectuais que estudavam os astros e vieram da Pérsia. E vieram adorar, presentear e adorar um rei. Preste atenção. Eles não chegaram perguntando onde é que está aquele que veio para salvar o mundo. Não.
Eles perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Os magos foram levados a uma pessoa, não a um credo e a uma religião, entendeu? Você lembra que quando crucificaram Jesus, eles colocaram uma placa em cima? Este é Yeshua, o rei dos judeus? Gente, isso é fantástico, quando a gente começa assim, pegar um pouco aqui, um pouco ali, e vai entendendo esse emaranhado, que é na verdade um quebra-cabeças. Isso é maravilhoso, entendeu? Você sabe o que os magos fizeram? Eu já falei que eles eram persas, né? Eles vieram da região onde hoje está o Irã. Irã é um dos piores inimigos declarados de Israel. Pare e reflita comigo. Esses magos, eles reproduziram o que ainda vai acontecer em breve, de forma assim universal e por todo mundo, quando Jesus voltar. Sabe por quê? Que cada um de nós vamos vê-lo através da telinha do nosso celular, de onde nós estivermos neste planeta. Porque miríades e miríades de anjos vão tocar trombetas e o mundo todo vai parar. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Yeshua, é o Mashiach, é o Senhor, o Messias. Os magos prenunciaram esse acontecimento que eu creio que a minha geração vai presenciar. Quem viver, verá. Bom, Mateus assim descreve, né, literalmente o que Jesus fala, né? Ele começa a falar sobre o Sermão da Montanha, para mostrar como deve servir no reino de Deus. Lá do alto dessa montanha que eu tive assim prazer de pisar, Jesus pregou o sermão que contém as leis do reino dele, tá? Se você prestar atenção, você vai descobrir que Jesus é muito mais radical do que a própria lei do Pai, que muita gente acha que acabou, que já foi pregada na cruz, que não existe mais, entendeu? Por exemplo, a lei diz: não matarás, porque você vai estar sujeito a um julgamento. Mas sabe o que Jesus diz? Qualquer um que se irá contra o irmão estará sujeito a julgamento. A lei também diz, não adulterarás. E você sabe o que Jesus disse? Qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério. Uau! Preste atenção, hein? A lei também diz, não jure falsamente. Mas sabe o que Jesus disse? Não jurem de forma alguma, nem pelos céus, nem pelo trono de Deus, nem pela terra que é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E por aí, Jesus foi assim se mostrando, entendeu? Enquanto o povo assim ouvia maravilhado, porque ele tinha assim autoridade para ensinar e mostrar como é viver no reino dele. Uau, gente, olha, fica atento aí, hein? Não marca bobeira não, tá? Achando que tudo já passou. Mateus, ele descreve o que Jesus disse, sabe? Que ele não veio revogar os profetas ou a lei, mas veio cumprir. Vai lá no capítulo 5 de Mateus e lê sobre isso. Mateus mostra que Jesus não destruiu a lei antiga, mas tratou assim como rudimentar e não perfeita, né, ou final, né? Mas ele assim ampliou a lei. Você está entendendo? Ele faz um resumo muito interessante. Yeshua deixou muito claro: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade, lhes digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei,
até que tudo se cumpra. Aquele, porém, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda assim que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse sim será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E será aqui, tá? Uau, gente! Bons entendedores entenderão. Pare e preste atenção, tá? No que está escrito. E muito cuidado com os evangelistas coach por aí. Ai, olha, depois assim de mais de 2000 anos, esse sermão dos montes da bem-aventurança, né? Nada perdeu da sua majestade e poder, gente. Apesar de, como eu disse, assim, muitos religiosos, né, tentarem convencer você de que isso já passou, que não existe mais, que é ultrapassado, que é retrógrado, né, que agora é só paz e amor. Porque eles não entenderam verdadeiramente o significado. Se eu e você deixássemos que esses princípios, esses ditados que Jesus falou ao redor do mar da Galileia e anotados por Mateus, operassem em nossas vidas, eles transformariam todo o nosso relacionamento pessoal, curariam as nossas feridas, nossos problemas sociais, nossas questões entre as nações e poriam assim o nosso mundo em ordem e não no metaverso. Preste atenção, hein? Depois, Mateus assim descreve também o discurso de Jesus falando aos seus 12 discípulos e dando-lhes assim autoridade para fazer as coisas pelo reino, né? E ele falou, né? Quem recebe eles, né? A Jesus está recebendo. E acrescentou assim que do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor dos reinos dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam deles. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Gente, é incrível. Nossa, eu estou sentada aqui na pedra, depois eu vou mostrar para você. Já estou assim com um bumbum doendo, mas não vou parar aqui não. Vou continuar a fazer para vocês, tá? Bom, vamos lá. Depois, Mateus descreve assim várias parábolas, né? Do semeador, do tesouro escondido, do servo impiedoso, dos trabalhadores da vinha, do banquete de casamento, das 10 virgens, a parábola dos talentos. Essas histórias eram assim acontecimentos do dia a dia, entendeu? Onde eles mostravam fatos